Olá, queridos irmãos. Hoje, 16 de maio, estamos iniciando a leitura do livro de Neemias. O livro que traz uma narrativa fantástica a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém após o cativeiro. Esse livro tem lições preciosíssimas para serem aplicadas à nossa vida. Hoje estaremos lendo os capítulos de 1 a 4 e eu quero refletir sobre o tema Uma Grande Atitude. Eu quero refletir com você no capítulo 1, verso de número 4 do livro de Neemias, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. As nossas atitudes, elas fazem grande diferença na nossa vida. Diante de algumas situações que nos sobrevêm, a forma que agimos é que vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Neemias, ele vivia numa posição privilegiada no reino da Pérsia, ele era copeiro do rei, porém um homem de grande posição e destaque naquele reino. Mas o seu povo, os seus irmãos, os judeus, eles estavam, aqueles que haviam ficado por ocasião do cativeiro, porque a Babilônia levou a maior parte dos judeus, mas uma pequena parte ficou ainda morando em Jerusalém, em Judá, na tribo de Judá, e eles estavam lá vivendo sob situação muito deplorável. E agora Neemias, ele recebe a visita de um dos seus irmãos e ele então tem notícia do estado em que estavam vivendo os seus irmãos ali em Judá, em Jerusalém. E a atitude de Neemias nessa situação é que vai nos chamar a atenção, porque quando ele recebe a notícia da situação que encontrava o povo de Judá, a palavra nos diz que ele, por alguns dias, ele lamenta, ele chora, mas logo em seguida, o texto bíblico nos informa que ele entra em oração, ele entra em jejum a favor do seu povo e para que Deus também pudesse dar a ele uma direção de como fazer algo para poder ajudar aqueles que estavam sofrendo. Então essa atitude de Neemias é para nós uma lição muito importante, porque por muitas vezes nós somos notificados da situação de alguém, de algum irmão, de algum parente que está vivendo em situação difícil e por vezes nós apenas cruzamos os braços e não tomamos nenhuma atitude a fim de resolver o problema, a fim de levar uma solução. Mas Neemias aqui está nos dando essa lição de que ao saber da situação de alguém, ou de um povo, no caso dele, ele toma atitude, Não adianta apenas ficar lamentando e chorando. Ele fez isso no princípio, mas ele vai para a oração, ele vai para o jejum e logo também ele vai ao rei, E ele pede ao rei para que ele pudesse ir a Jerusalém para reconstruir os muros, para poder ajudar os seus irmãos. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para ajudar as pessoas? O que você tem feito para ajudar a obra de Deus? O que você tem feito para ajudar aqueles que precisam? Quais têm sido as suas atitudes diante do caos, diante da miséria, diante do sofrimento das pessoas? Então as nossas atitudes, elas podem fazer toda a diferença. Nós não podemos ficar apenas esperando as coisas acontecerem. Neemias poderia muito bem ficar ali onde ele estava, E porque lá ele estava confortável, ele estava na sua zona de conforto, tranquilo, vivendo bem, tendo o prestígio do rei, participando ali ativamente do reino da Pérsia, mas não, ele prefere abrir mão daquele conforto e ir à luta para ajudar a reconstruir Jerusalém, a reconstruir os muros que estavam caídos, a ajudar os seus irmãos. Então vamos ficar com essa lição de Neemias. Vamos deixar a nossa zona de conforto e ir em busca de ajuda ou oferecer a nós mesmos em ajuda àqueles que precisam, fazer algo, nos mover a favor de alguma situação que nós podemos
né, ajudar. Então, vamos aprender essa lição e muitas outras que teremos ainda que aprender através da leitura desse maravilhoso livro.